Nós temos o privilégio de podermos abrir a Bíblia todos os dias com você, para caminharmos um capítulo de gratidão que vai agora. Nós vamos ver aqui um poema, uma música que foi cantada por todos eles, né? O Cântico de Moisés, como é chamado aqui, cantaram ao Senhor. Depois Miriam canta também, faz lá um refrão. Mas quando a gente tem um coração agradecido, é bom agradecer, né? Às vezes a gente recebe um favor de alguém e acaba não agradecendo, né? É bem triste. O coração agradecido é um coração alegre, né? Coração que reconhece que recebeu alguma coisa que talvez não mereceria ou que talvez não teria condições de tê-la se fosse por si só. Aqui Deus agiu de maneira maravilhosa e tirou o povo. Depois das pragas, depois de muita luta, de muitas circunstâncias ruins, né? Faraó não entendia e etc. Agora eles estão livres e cantam, né? Liberdade, música, tem tudo a ver, né? O capítulo 15, então Moisés cantando e os filhos de Israel cantando este cântico. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavaleiro e o cavalo e o seu cavaleiro. Bom, estamos livres. Quem poderia dizer que um povo escravo teria um Deus tão forte, tão poderoso, não é? Durante as pragas todas, era uma circunstância de brincadeira até de Faraó, dizendo, mas quem é esse Deus, né? Esse Deus que mantém o povo aí escravo, vai ser um Deus que vai libertá-los? Ah, não é nada esse Deus. E Deus se demonstra um Deus forte. Houve várias pragas, a última então, a morte dos primogênitos, marcou bastante, mas mesmo assim os egípcios foram atrás, porque não, eles foram, tem que voltar, vamos perder essa mão de obra, e acabaram morrendo todos, porque Deus tinha um plano especial com aquele povo. Muita morte no Antigo Testamento, tem gente que diz, mas Deus no Antigo Testamento é um Deus mais violento. Não, Deus tem um plano, e o diabo montou uma estratégia toda, usando pessoas, para que este plano fosse frustrado, de manter o povo de Israel em Canaã e dali fazer-se conhecido para todas as nações, que todos conhecessem o seu reino, né? Não apenas o reino terrestre, mas o reino celestial também. Esse era o propósito. E além de tudo, além de prendê-los ali, Satanás já estava trabalhando para colocar nações fortes ali em Canaã, para que Israel não pudesse estar lá. E como nós vamos ver mais para frente, eles chegaram perto, voltaram, depois foram definitivamente, depois de 40 anos, rodeando o deserto, e acabaram se estabelecendo ali. Então, o diabo faz coisas sempre para deslustrar, não é, a imagem de Deus. Então, um salmo, podemos dizer aqui, muito bonito, Moisés escreve salmos também, né? E aqui no verso 2 nós encontramos, o Senhor é minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Ele é meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Bom, meu Deus eu o louvarei, Deus do meu pai, porque os pais, né, receberam a promessa de que eles seriam levados a uma terra que mandava leite e mel. Então é o meu Deus, o Deus dos meus pais, é o mesmo, ele não muda. Ter um coração grato é uma coisa extraordinária. Infelizmente, muitas pessoas acham que Deus deve alguma coisa para elas. Então, quando recebem alguma coisa boa, não tem a ideia de agradecer a Ele. Aí eu passei tantos problemas e às vezes até a gente acha que foram as nossas próprias forças que nos fizeram galgar, conseguir aquele intento que tínhamos, né? O Senhor é homem de guerra, verso 3. O Senhor é o seu nome. Ele luta por nós. Nós temos um Senhor que luta por nós. Aqui no verso 9 diz assim, o inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha espada os destruirá. Bom, isso não aconteceu. Os inimigos acabaram perdendo. Sopraste com o teu vento e o mar se abriu, os cobriu, aliás. Afundaram-se como chumbo as águas impetuosas. O Senhor, quem é como tu entre os deuses? Tanto os deuses do Egito, né? Quem é como tu entre os deuses?
Senhor poderoso, Senhor maravilhoso. Aqui agora terminando o verso 11, né? Quem és tu, glorificado em santidade terrível, em feitos gloriosos, que operas maravilhas. E os outros povos ouviram, né? Verso 14, os povos ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes de Filístia, né? Os príncipes de Edom também, Moabe e todos souberam das maravilhas do Senhor. E como é bom isso, né? Aqueles que estavam cansados, aqueles que estavam presos, aqueles que estavam vivendo uma vida bastante inóspita, né? Num local inóspito, uma situação bastante ruim, agora estavam livres. O que vão fazer com essa liberdade? Então Deus vai conduzi-los ainda. Deus vai repreendê-los várias vezes, porque eles estavam trazendo do Egito todas aquelas mazelas, né? Todas aqueles deuses, a ideia de ter outros deuses. Eles não tinham mais o dia de guarda, eles não respeitavam mais a propriedade do outro, as coisas do outro, né? A esposa, a mulher. Então, eles estavam vivendo uma vida super para baixo, ruim. Deus não tinha nada a ver com aquilo. Eles escolheram, Deus então tem uma nova proposta. O verso 18, assim, o Senhor reinará por todo sempre, é o final. Miriam, a profetisa, né? Irmã de Arão, de Moisés, também com seu tamborim, e todas as mulheres saíram atrás desse grupo cantando, né? E dançando. A Bíblia cita várias vezes essas danças de alegria, danças de louvor a Deus. Não tem nada a ver com dança sensual aqui, né? Aí Miriam cantava, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. E precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Mais ou menos o que aparece aqui no verso primeiro ainda, na metade do verso primeiro. Era um contraponto que as mulheres faziam. Essa era a ideia que surge aqui. Bom, e eles foram caminhando. E caminharam 3 dias no deserto. Com tanta alegria foram caminhando, sem beber água, sem água. E chegaram num lugar, verso 3, afinal, chegaram em Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. E por isso se chamou Mara. Mara quer dizer amarga, né? A água amarga. O povo murmurou. Murmurou assim como são as pessoas amargas, né? Nós queremos beber água, Moisés, queremos beber água. Nós temos direito de beber água, né? Saímos agora do Egito e não tem uma gota de água, estamos aí com sede, as crianças e tudo mais. Então vem aquela murmuração toda, Moisés vai orar e Deus diz assim, lance uma árvore aí específica sobre esta água e eles poderão beber. E foi exatamente isso que aconteceu. Vamos só tirar uma lição dessa experiência, dessa situação. As águas eram tão amargas quanto amargas eram as pessoas. Deus estava cuidando delas. Ele não deixaria a água ficar amarga, né? Aqueles foram testes que Deus fazia. Era simplesmente orar para Deus e dizer, Senhor, a água está amarga, pronto, vamos resolver isto. Mas as pessoas ficaram tão amargas quanto amarga era as águas de Mara, né? Há pessoas muito amargas no nosso mundo, né, que só enxergam o negativo. Tem um Deus que abriu o Mar Vermelho, ele não pode mexer nessa água? Claro que ele pode. Mas a gente, às vezes, não sabe pedir, a gente tem que murmurar, a gente tem que ofender, a gente tem que gritar. E muita gente acha que gritando vai ser mais respeitada, né? Pelo contrário, quem grita mais perde o respeito facilmente. Então, nesse momento, eles podiam ter reagido de uma maneira diferente. Andaram 11 quilômetros mais e chegaram a Elim, onde tinha ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, onde eles puderam descansar tranquilamente. Então disse o Senhor, se ouvires atento a minha voz, se ouvires atento à voz do Senhor, diz Moisés, né? Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, essas palavras viriam para confirmar o cuidado de Deus em relação ao povo. Não é? A murmuração não é a maneira de pedirmos para Deus. Ele vai até entender que a gente é pó e murmurar para Ele ou para os outros, mas uma vida sem murmuração é uma vida melhor. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos por esse capítulo, que possamos aprender as lições da gratidão, da não murmuração, e que possamos depender do Senhor, porque o Senhor vai nos levar
a lugares como este oásis, com 12 fontes, várias palmeiras, para que o nosso coração seja refrigerado. Isso nós te rogamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, até o próximo encontro. Um grande abraço.